Muito bom. Bom dia a todos vocês que estão aqui nessa manhã de sábado, né? Se congratulando, se confraternizando. Há pouco eu vi ali a cumilança. Isso é algo importante também, nutrir o corpo físico, nutrir o estômago. Mas a gente agora vai para a segunda parte, que é a nutrição da alma, que é esse movimento que verdadeiramente vai nos sustentar ao longo da trajetória no corpo, onde precisamos nutri-lo de forma adequada, para que assim esse jumentinho, ou esse escafandro, ou esse estojo de cartilagens e ossos, ou esse ergástulo carnal, nas várias denominações dos espíritos que por aqui passaram, ou que deixaram suas mensagens, nós precisamos ter ele em funcionamento, para que ele estando bem, nós possamos também continuar nossa trajetória da evolução do ser. Mas quem gerencia esse corpinho, esse jumentinho, esse ergástulo, esse escafandro, ou esse estojo de cartilagens e ossos, é o espírito imortal que vocês são. E quanto espíritos imortais, gestores do corpo, deveriam atender prioritariamente às demandas da alma. Porque em atendendo às demandas da alma, nós estaríamos automaticamente alcançando a saúde integral, como exarada no livro, salvo engano, O Consolador, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, quando ele dizia que a saúde, no entendimento que ele tinha, era o completo bem-estar da alma. Ele não falou que era o completo bem-estar do corpo, da mente. A mente, no caso, é a expressão da alma, que é o espírito encarnado no corpo, e a mente é o veículo que está no perispírito, que nós podemos fazer a interlocução com o mundo. Então, cuidar da alma, ou cuidar do espírito, a alma é o espírito encarnado, seria a nossa base fundamental para termos uma longevidade no corpo e também uma longevidade no que diz respeito à paz e harmonia que o espírito pode almejar. Então, dito isso, nós introduziremos o tema de hoje dentro da perspectiva da Caravana Baiana da Fraternidade, a 25ª Caravana, que tem um slide produzido pela Federação Espírita do Estado da Bahia, do qual eu já tive a oportunidade de falar sábado passado no Centro Espírita Centro Espírita Fraterno Luz e Caridade, com a presença da caravana dos caravaneiros dentro da instituição, Antônio Carlos, representante do CD12, eu salvo engano, Itapuã, aquela região ali de Patamares, Imbuí, é o CD12 ou o CD13. Estiveram lá alguns caravaneiros e essa proposta da caravana é essa, é o congraçamento, é a congratulação entre as casas espíritas para que esse movimento de unificação, que lá iniciado no Pacto Áureo, nos movimentos na década de 1949, 50, saíram do Rio de Janeiro com a proposta de ir para o Nordeste. E aí o primeiro estado foi a Bahia, onde aqui, na época, as pessoas fizeram parte desse processo. E Ednólia Peixinho, que é a esposa de André Luiz Peixinho, na época, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, salvo engano, em 1999, porque no slide completo está tudo isso dito, falando de Leopoldo Machado, Ednólia Peixinho, a caravana da fraternidade iniciada no Rio de Janeiro, a caravana da fraternidade começou lá na Federação Espírita, e de repente, chegando até a Bahia, quando a Ednólia, em 1999, salvo engano, ela resolve fazer aqui também uma caravana baiana da fraternidade. E isso se deu com visita às casas espíritas na época. Nessa época eu estava chegando na Federação Espírita, eu cheguei na COBEM em 1996, em 99 eu estava com o Idelfonso no grupo de pesquisa, em 99 e 2000 foi quando a gente foi para lá, para a Federação Espírita, com Peixinho, Eleonora e companhia, com a Sociedade Ólon, o encontro com a sabedoria universal, onde a gente se reunia, e eu lembro os primeiros esboços dessa construção, dessa semeadura da caravana, e hoje tomou um corpo muito maior, onde já visitamos os interiores, visitamos todos os centros, a maioria dos centros de Salvador, da região metropolitana, Lauro de Freitas, e por aí vai, tentando levar o espiritismo não para mudar as casas das pessoas ou querer gerenciar, porque o espiritismo ele é livre, as pessoas têm a sua condução baseada na codificação, mas alguns fazem de forma diferente, ok, mas a caravana não está ali para punir, para poder ficar apurando o trabalho das casas, e sim para encontrar-se com os irmãos, que somos todos nós, e aí nesse congraçamento e nos irmanarmos nessa grande família universal, que é a nossa família, que somos todos nós filhos de Deus. Então o tema de hoje, pelo que foi dito inicialmente no card publicado por minha amiga Fátima, por Jade e companhia, seria do livro de Ney Lúcio, que vocês já estão acostumados, que aos sábados
é essa obra que é feita às exposições doutrinárias. Na terça-feira é o livro de Caibá Schutel, Sabedoria das Parábolas, se não me engano, parábolas, alguma coisa sobre parábolas. São os estudos das parábolas de Jesus. Mas hoje, como vai ser o tema da caravana, eu vou fazer a leitura apenas como se fosse uma preparação do campo com a mensagem que seria a de hoje, que é uma mensagem muito linda, a receita da felicidade. Eu vou tentar fazer uma ponte com a temática da Caravana Baiana da Fraternidade, que é sobre o que é o Espiritismo, baseado nesse livro, que é um opúsculo que Allan Kardec publicou em 1859, salvo engano. O Livro dos Espíritos, a primeira edição foi em 1857. E a partir daqui, ele faz um diálogo com o padre, o sacerdote e o cético, onde ele constrói no modelo dialético, e ele vai construindo esse diálogo. Não é verdadeiro que ele conversa com o padre nem com o cético. Ele constrói possíveis perguntas que esses fariam ou que fizeram ao longo da sua trajetória, e ele vai tentando responder. É um livro maravilhoso, eu já li umas 3 vezes, pequeno, e para quem entra no Espiritismo é interessante ler essa obra. Então a gente vai falar sobre isso, que a caravana, o tema desse ano é esse, que a culminância será agora em maio, no encerramento, né, num grande seminário. Que dia vai ser, você sabe? Último sábado de maio terá um seminário com o encerramento da caravana, e a gente culmina no Congresso Espírita em novembro, onde é o Congresso Estadual de Espiritismo, o Congresso Estadual que eu participei de quase todos, porém na pandemia virtual não me atraiu muito. Esse ano está tendo uma tendência a ser presencial novamente. E se for, espero encontrá-los, porque é isso que é o objetivo da caravana, esse congraçamento, onde eu posso encontrar, Flávio, você esteve lá no CVC, Casa Espírita Consciência e Vida. E aí vocês podem me falar, eu trocar com vocês, a gente fazer trocas. Isso é que é a riqueza. E lá vocês vão ver centros espíritas do interior da Bahia, centros espíritas, às vezes, de outros estados que vêm. Normalmente, Divaldo Franco faz o encerramento na palestra do domingo. São encontros, assim, maravilhosos. Normalmente, a data é no fim de semana de finados, 2 de novembro. Sempre tem sido assim ao longo da história, pelo que me consta. Eu participo desde 1999, 2000, eu comecei a participar desses encontros estaduais. E eu recomendo que vocês se instruam. Não fiquem restritos às doutrinárias do sábado, se engajem no movimento espírita, sejam voluntários na casa onde vocês militam, façam um culto do Evangelho no lar, façam visita a outros centros, como eu, comecei na Casa de Geração Bezerra de Menezes, depois fui para o Lar João Batista na Pesquisa Espírita, depois eu migrei para a Federação Espírita do Estado da Bahia, que estou lá há 22 anos, hoje faço parte também da Fundação La Harmonia, na ULE, na Universidade Livre do Espírito. Então eu tenho várias casas, e onde eu faço também palestras em várias, para que eu possa beber na fonte desses confrades e confreiras, onde a gente possa fazer trocas e nos irmanarmos como grandes espíritos que somos na jornada evolutiva, ok? Então, essa mensagem linda, eu vou tentar trazer, eu intitularia o tema de hoje assim, o que é o Espiritismo e a receita da felicidade, porque o capítulo é a receita da felicidade. Então eu diria, o que é o Espiritismo e a receita da felicidade? E aqui, Neio Lúcio vai nos trazer uma mensagem linda. Eu levo a vocês alguns questionamentos que vocês não precisam me responder, mas levem para vocês, para as casas, e reflitam. O que é a felicidade para vocês? O que vocês entendem como caminho de construção da felicidade? Fiquem com essas perguntas e tentem dentro de vocês, ao longo da exposição, não me respondam, em casa reflitam. O que é que vocês têm como ideal de felicidade? A felicidade possível. Veja o que Jesus vai responder ao nosso querido Tadeu. Deve ser São Judas Tadeu, né? Judas Tadeu. Vai dizer assim, a receita da felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Então, Tadeu inflamado, como se fosse um palestrante, num diálogo entre os confrades, ele ficava inflamando sobre alguns temas, e nesse momento ele fala, tocado de indisfaçável revolta, dissertou, melhor dizendo, largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Nas causas, nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas,
em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe. Então, ele estava conversando naquele diálogo com Jesus e os apóstolos. Jesus faz a pergunta a ele: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, respondeu Tadeu, a felicidade é a paz de todos. Uma resposta generalista que qualquer um de vocês poderia dar, e a gente também, a felicidade é a paz de todo mundo, óbvio. Todo mundo em paz, isso seria a felicidade plena. E a gente sabe que a felicidade real não é desse mundo, né? Está lá na codificação. Nós estamos no mundo de provas e expiações, transitando para o mundo de regeneração. Na escala evolutiva dos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, aí viriam os mundos felizes e os mundos celestiais, ou ditosos, que é os mundos celestes, de onde Cristo veio, que é a quinta escala de mundo. Então, a gente sairia de regeneração para os mundos felizes. Nos mundos felizes, ainda existe o mal, mas não é tão prevalente. Mas a felicidade absoluta só nos mundos celestes. Absoluta. Ah, Flávio, então a gente não pode ser feliz? Não. A gente tem lá no Evangelho a felicidade relativa. A gente pode alcançar. A cada dia vocês podem construir isso em vocês. A felicidade relativa é desse mundo, sim. A absoluta não é daqui. Ok? Não há ninguém que esteja aqui que tenha tido a felicidade absoluta. Jesus, sim. Ele era pleno, puro, porque ele veio dos puros e veio para cá, para mundos atrasados como o nosso. Então ele diz: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Beleza. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Olhe, perscrutando a alma de Tadeu. Sim, meu amigo, você falou assim, todo mundo, a paz de todo mundo, eu já sei. Mas eu queria saber como você se sentiria, e aí serve para vocês. Vocês são os Tadeus aqui, que Jesus, que sou eu, entre aspas, estou fazendo isso com vocês, provocando vocês aqui. Jesus perguntando, sim, Tadeus. Isso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como vocês se sentiriam realmente felizes, ou como Tadeu se sentiria. Olha o que Tadeu vai dizer. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para esse fim, que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Olha o destrinchamento de Tadeu. E ele continua: suspiro, Senhor, pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo, Senhor, na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Senhor, para mim também seria felicidade se a indiferença e a calúnia, ou melhor, a indiferença e a calúnia doem-me no coração, Senhor. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim, Senhor. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo me concedesse direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim com o abençoado concurso da dor
e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. E aqui termina. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Que resposta! Tudo que ele pede, Jesus devolve. Façais aos outros aquilo que deseja que façam a você. Se nós estivermos fazendo isso, certamente estamos construindo o caminho da verdadeira felicidade plena, mesmo aqui no reino da terra ou no mundo de provas e expiações. Quem escolher esse caminho, certamente gozará da felicidade genuína, a felicidade plena. Mas isso precisa ter escolha. Precisa saber, de fato, qual o caminho que vocês estão escolhendo trilhar na Terra. Roteiro todos temos. Qual é o roteiro? O Evangelho do Cristo. Ele já deixou. Há 2023 anos, ele largou na Terra a sua boa nova, que foi as falas que ele teve e traduzidas por João, Marcos, Lucas e Mateus. Os evangelhos considerados canônicos. E os apócrifos considerados que não são canônicos, os de Madaleno, de Tomé e os outros. Mas se ficarmos com os 4 evangelhos, ali está o grande tratado de ética e moral. E se resumíssemos o evangelho todo, de todos eles, no Sermão da Montanha, como disse Mahatma Gandhi, nada estaria perdido. Porque ele disse, se os cristãos que se professam cristãos seguissem o Sermão da Montanha, todo um movimento de transformação planetária nós viveríamos. E se todos os livros sagrados do mundo fossem queimados, fossem perdidos, e se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Se tiver um copo com água, eu vou agradecer, em nome de Jesus. Faça esse nome aqui, bote aqui, porque a boquinha está sequinha do rapaz que fala pouco. É esse aqui, irmã? Aí você já deixa cheio. Não, pode ser esse mesmo. Então, nessa perspectiva, qual é o movimento que nós podemos construir para integrar a felicidade possível, que esse convite ou esse roteiro que... Maravilha. Como é que nós conseguiríamos, então, alcançar essa receita da felicidade? Jesus já nos deixou. A receita é o seu tratado de ética e moral, que ele resumiu nesse último mandamento que está aqui. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não façais aos outros aquilo que não gostarias que vos fizessem. Se seguires isso, alcançarás a felicidade absoluta. E aí? O que é que tem a ver isso com o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que ele disse que enviaria em seu nome e que ficaria conosco até o final dos Evos. Enviarei o Consolador prometido em meu nome, que ficará convosco até o final dos Evos. Quem é o Consolador prometido que nós entendemos? O Espiritismo, que chegou em 1857. E com a publicação da sua primeira edição, com 501 perguntas, Kardec traz um tratado de ética e filosofia que daria o norte para nós outros que hoje estamos nessa doutrina consoladora, libertadora, e que quem vivencia na sua inteireza vai alcançar uma felicidade relativa e possível de ser vivida aqui. Nessa trajetória de Kardec, que é o nosso codificador, ele vai publicar esse livreto, que é um opúsculo, chamado O que é o Espiritismo, que é o objeto da Caravana Baiana da Fraternidade, que nós vamos agora tentar explorar através dos slides que foram postos. Antes disso, é importante que vocês entendam que o Espiritismo ele nasce com o que é com o livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco. O Pentateuco é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, na sua primeira edição com 501 perguntas. A segunda edição, publicada em 1861, salvo engano, 60, com 1.018 perguntas, não são 1.019, teve um errozinho lá, depois vocês podem estudar isso. Você teve o livro chamado Livro dos Médios, em 1861. Depois vocês vão ter, em 1864, o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em 1865, Kardec publica O Céu e o Inferno. E em 1868, ele publica a Gênese.
Aí são 5 livros que compõem o Pentateuco. Você tem Obras Póstumas, que foi publicado pós-mortem, que são textos que Kardec nem aprovou. Quem publicou foram pessoas depois dele. Tem muitas controvérsias em Obras Póstumas. O que é o Espiritismo, ele publicou em vida, que é esse opúsculo, e a Revista Espírita, que a gente vai falar aqui, ininterruptamente publicada em 12 volumes, todos os meses, se não me engano, desde 1858, ou foi 1859, primeira edição, até 1869, salvo engano. Foram 12 anos seguidos. Então a gente tem todo esse arcabouço e outros livros, Viagem Espírita, outros opúsculos, que compõem o conteúdo básico doutrinário da doutrina espírita. Mas o espiritismo não para ali, porque ele é uma ciência, como eu vou começar a falar para vocês agora. Vamos lá. O que é o espiritismo? É o livro, mas seria uma pergunta. O que é o espiritismo? Depois alguns autores falam que faltaria interrogação. Porque ele vai dentro responder. Se é por que falta interrogação, porque ele vai fazer uma conversa com o cético, como eu falei, um diálogo com o sacerdote e um diálogo com o crítico. Então ele estabelece um diálogo primeiro com o crítico, o segundo diálogo com o cético e o terceiro diálogo é com o padre. Se ele faz um diálogo é perguntando e respondendo. O padre contrapõe, fala isso, ele responde. Então o que é o espiritismo? Allan Kardec nos apresenta como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. No clima de hegemonia da ciência, é quando surgem os fenômenos das mesas que giravam e dançavam. Então você sabe que Kardec era um pedagogo e, como cientista, ele começou a ser chamado por seus confrades para investigar um fenômeno que nas mesas, nos grandes salões de Paris, eram as mesas girantes. As mesas subiam, ficavam no ar, ficavam batendo no chão, e Kardec falou, olha, isso aí é algum fenômeno do magnetismo humano. Ele estudava o magnetismo e, portanto, ele tinha toda uma visão científica daquilo e não fenomenológica, no sentido de que consciências externas é que estavam sendo responsáveis por aqueles movimentos da mesa. Então o espiritismo começa com o espírito investigativo de Allan Kardec, onde ele vai sendo convidado para as mediúnicas, onde ele participa meio que ressabiado, achando que podia ser embuste, investigando se não tinha alguém mexendo com aquilo, se não tinha pessoas com linhas fazendo com que os objetos se movessem. Ele não vai cego e com todas as possibilidades de crença sem racionalidade. Ele é o bom senso encarnado. Então ele foi investigar aquilo, mas também desprovido de julgamento, no sentido de levantar barreiras para o que ele pudesse encontrar como cientista que era. O que muitos de hoje, cientistas modernos, não fazem. Eles, ao invés de baixar as barreiras e investigar o fenômeno que se apresenta, eles já vão criticando baseado nos paradigmas que eles acreditam, que é o paradigma materialista, que é muito centrado na física newtoniana clássica, no perfil de René Descartes, o grande pensador e filósofo, mas não consegue conceber um novo modelo de análise com métodos que são específicos de um outro tipo de abordagem de fenômenos que não estão sob o controle. O espiritismo, portanto, tem um paradigma do espírito. Eu recomendo com veemência, eu estava lendo ali, meu amigo Edson foi falar comigo, eu pedi licença, porque eu já li esse livro aqui uma vez ou duas e capítulos dele várias vezes. É um livro publicado por André Luiz Peixinho, o primeiro livro dele, A Face Eterna do Ser. Ele começa o livro, Peixinho é filósofo, médico, psicólogo, mestre em medicina e doutor em educação. Um gênio. Vocês conhecem ele, né? Foi presidente da Federação Espírita e esposo de Adinória Peixinho. Elevemos até nossas preces a ele, porque ele foi submetido a uma cirurgia anteontem ou ontem, mas foi eletiva, não foi cirurgia de emergência, eletiva significa que foi programada, eu não sei do que foi, mas a Leonora publicou ontem que ele já está bem, e aí a gente fica nas nossas vibrações, né? Porque é importante ainda ter ele no corpo, a gente beber um pouco da fonte desse cara, que é, para mim, genial, minha referência intelectual. E nesse livro, ele abre com 3 capítulos. E esses capítulos, que são bem interessantes, bem sintéticos, são 2 páginas, ele começa o que é o Espiritismo 1, o que é o Espiritismo 2 e o que é o Espiritismo 3. No que é o Espiritismo 1, ele vai falar sobre a ciência espírita. No 2, a filosofia espírita. E no 3, a religião espírita. Como é que é concebida como religião. Só que isso tudo é em 2 páginas. Aqui o 3 é isso, isso e isso. Acabou. E ele consegue, em 3 páginas, fazer um resumo de muitos tratados. Ele já leu 6.500 livros. Só para você ter uma ideia. 6.500 livros com 70 anos. Você vai passar 30 encarnações e não lê isso. Eu, quando soube disso, eu fiquei assustado. Como é que um cara desse lê 6.500 livros e eu passo a encarnação para num ano não ler 12 livros? É um absurdo. Eu já falei isso aqui outra hora. Espero que vocês tenham impactado e comecem a ler. Porque se ele leu 6.500, o problema não está nele, está na gente. Algum problema tem em nós. Se ele é humano, comum, imperfeito, lê 6.500 livros,
Como é que a gente não consegue ler 12 no ano? E trabalha como professor da Federal, como professor da Baiana, como responsável da Federação Espírita, sociedadiólogo, psicólogo. É uma vida dos demônios. Ainda escreve, fez tese de doutorado, mestrado. Então, como é que está aqui? Ele não é sobre-humano, ele é humano. Só que tem disciplina, tem direcionamento que a gente pode construir também. Então, nessa perspectiva, ligações, você entrando aqui no meio da minha fala, não faço isso não, irmã. Olha lá, obsessores. Então, aí nessa energia, vocês poderão ler o que é o Espiritismo parte 1, o que é o Espiritismo parte 2 e o que é o Espiritismo parte 3. Vai ter um resumo de muita coisa do Espiritismo nesses 3 capítulos. Ele vai falar de Ken Wilber, ele vai falar sobre Círio Aurobindo, sobre a visão de religião na perspectiva desses grandes intelectuais, porque ele lê tudo. Ele não só lê Espiritismo, ele lê tudo. É um monstro. É uma mente genial. Eu não me canso. E muito da construção desses slides tem fruto de textos dele, muitas construções dele e de outros confrades também, né? Não vamos reduzir tudo a ele, mas ele é um grande pensador e verdadeiramente a gente tem que ter uma deferência aqui, meu respeito a André Luiz, e que onde você estiver agora se recuperando, meu irmão, receba nossas vibrações dessa casa, repleta de pessoas, para que você se restaure e volte o mais rápido possível para a nossa convivência ainda encarnado. Eu sei que desencarnado você pode atuar, mas eu prefiro que você fique encarnado, porque eu não tenho capacidade de lhe ver nem de lhe ouvir. Então, é melhor ficar aqui, né? Não é melhor? Porque médio conversa com ele, mas eu vou saber lá quando ele vai se manifestar. Aqui toda segunda ele está lá no site da FEB fazendo palestra. Eu estou louco para que volte presencial. Então, na definição do que é o Espiritismo, está um pouco mais ampla do que está aí. Olhe que Kardec não fala que Espiritismo é religião aqui, mas durante a codificação ele vai falar em outras obras, em obras póstumas, em outros livros, sobre o que o Espiritismo também é uma religião. Se você concebe religião como sacerdotes, hierarquia, liturgias, o Espiritismo não é religião. Mas se você concebe a religião como um movimento de religação com o divino, um movimento de congraçamento com leis éticas e morais, ele é uma religião. Por isso que ele não diz definido no livro que é o Espiritismo, em 1859, que ele é uma religião. Ele vai dizer assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, vê se está igual que está aí, viu? E uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E ele finaliza: podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ele falou que é uma religião? Aqui não. Em 1859, quando ele publicou esse livro, ele não falou que o Espiritismo é uma religião. Ele falou que é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, como base filosófica no Livro dos Espíritos, é ali a filosofia espírita, na raiz, é o Livro dos Espíritos. Você vai ter o livro moral ou doutrinário, no sentido religioso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec se ateve àquelas passagens onde não há controvérsia no que o Cristo falou. Ele não se pegou quando as passagens andando sobre as águas, materialização de pães, não. Ele se ateve ao Sermão da Montanha, que é o Tratado de Ética e Moral. Ali ele desdobra todo o desenvolvimento da moral cristã. Então, se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente não era esse título. Era um outro título que tinha o Evangelho, me fugiu aqui na palestra de sábado, eu lembrei. Mas tinha outro título, ele mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Entende? Então, isso tudo é bom que vocês sabem. Qual o livro que seria do Tratado de Ciência? O Livro dos Médiuns, que é justamente uma ciência empírica, experimental, onde o laboratório que nós temos de investigação são as mediúnicas. E eles ali, com o Livro dos Médiuns, ele traz um tratado de metapsíquica, um tratado de parapsicologia jamais superado na história até hoje. É o Livro dos Médiuns. E também a Gênese, que é um livro também que fala muito da ciência, dos fluidos e de muitas coisas. O Céu e Inferno é um livro que fala sobre céu e inferno na perspectiva de que não existe um céu e inferno, que o céu e o inferno é aquilo que você tem na sua consciência. Os estados que vocês criam pode ser um verdadeiro céu, como pode ser um verdadeiro inferno. O que vocês estão fazendo aqui está criando o seu céu, o seu inferno, quando desencarnam, ou aqui mesmo na Terra, já vivendo o inferno astral que muitos de nós vivemos. Então ele avança. Aí vem esse querido Castro Alves, que no livro Parnaso do Além-Túmulo, só que esse aqui não é Parnaso, foi no livro chamado Antologia dos Imortais, que foi o médium Valdo Vieira, que saiu do Espiritismo, e Francisco Cândido Xavier também, publicou esse livro, e que tem esse poema, essa poesia, que Castro Alves
fez 2 poemas que está no livro Parnaso do Além-Túmulo, psicografado por Chico, e esse aqui. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lampas, mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O espírito de verdade semeia a divina messe, o evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas rompem torva a cidadela, pastor guiando a procela, Jesus conclama servir. Olha o espiritismo numa linguagem poética, que é a 4ª vertente que a doutrina espírita é. Ela é arte também. Como Leon Denis, que é um dos grandes filósofos contemporâneos de Kardec, vai trazer a arte como a 4ª força, eu diria, né? Que na psicologia tem a primeira força, a psicanálise, a segunda força, o behaviorismo, a terceira força, a psicologia humanista, a 4ª força, a psicologia transpessoal. E já estamos na 5ª força, que é a psicologia integral, e eu digo que a 6ª força é a psicologia espírita, que já está aqui com a gente desde 1857, porque a revista espírita é a revista de estudos psicológicos. Então, o espiritismo também é uma psicologia. Se você olhar a psicologia no sentido lato do termo psique, alma, logos, estudo. Logos, psique, estudo da alma. Não é estudo da mente, é estudo da alma. Psique é alma. A psicologia científica, que quer se desnudar e se desprender da alma, quer restringir isso, porque a psicologia é originária da filosofia. E a filosofia é o que o espiritismo vai tentar explicar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente está indo. Essas perguntas são filosóficas, que às vezes pode ter como ramo da filosofia a ciência, a epistemologia, as várias ciências que se consolidam hoje enquanto ciência, são ramos da filosofia, muitas delas. A psicologia é uma delas. Mas a tendência da psicologia de se desmembrar da filosofia para se consolidar enquanto ciência se perdeu, no meu ponto de vista, um pouco. Porque negam fenômenos e fatos que poderiam ser vistos e investigados por uma outra perspectiva que não a visão materialista, reducionista que a gente tende a fazer. Reduzir o ser humano a uma mera argamassa de células e neurônios. Isso é um grande equívoco. Eu fiz uma live na quinta-feira. Eu gostei muito. Eu sou muito crítico com minhas exposições. Quando é boa, é boa. Quando não é, eu sinto que não é. Mas não é para vocês, é para mim. Porque muitos de vocês acham uma palestra minha medíocre, massa. Pô, foi ótima a sua palestra. E eu achei horrível. Tem outros que eu faço uma palestra maravilhosa. E você não falou coisa com coisa. E eu achei excelente. Aí Peixinho sempre diz, eu estou 22 anos com esses seres, assim, olha, é inversamente proporcional às ideias mais superiores, é inversamente proporcional ao número de aplausos. Isso me chocava muito profundamente. Por quê? As ideias que estão no nível muito mais superior, a massa não consegue atingir. Então é muito mais comum a gente aplaudir coisas que estão do terra a terra, no nível de compreensão. Peixinho falando, viu, da visão filosófica dele, eu comecei a refletir sobre isso, é verdade. Nem sempre casas muito cheias significa que ali tem uma coisa muito mais elevada. Haja visto algumas religiões aí que a gente não vai citar, que são verdadeiros multidões de pessoas, e muitas pessoas semi-analfabetas, ignorantes, e não tem mínimo discernimento, e muitos intelectuais também, porque não é só a questão de ser analfabeto, porque tem moral elevada, e que estão ali de joguete. E aí você vê o aplauso porque estão sendo engabelados por pessoas que estão corrompendo aquelas mentes. Então, às vezes, nem sempre o número de aplausos, eu também não digo que seja a regra, porque você fez uma palestra de Divaldo Franco, você aplaude massivamente, às vezes faz uma ovação, todo mundo de pé, e o conteúdo é super elevado. Mas eu falo isso porque na Federação Espírita, Peixinho, eu estou lá há 22 anos, a gente vê esvaziada a plenária. E eu tenho exemplos de pessoas que já foram, que eu convidei, falaram, Flávio, não entendo nada que esse homem fala. Então, é óbvio que eu gosto disso há 22 anos, porque eu consigo alcançar algumas coisas do que ele fala, e como eu quero sair da minha zona de conforto, eu preciso provocar novas sinapses para eu poder compreender esse cara, essa mente brilhante. Senão eu vou ficar no mesmo lugar. Então, muitos dizem, não vou não gosto não, eu prefiro ir para fulano, que a linguagem é mais coloquial, e eu compreendo mais o que ele diz. A gente não está dizendo que tem que falar rebuscado, e nem que ter o espiritismo ser uma linguagem distanciada da massa. Não é isso. Mas é ter um movimento de meio termo, onde a gente também não deixa a um padrão muito terra-terra, porque o espiritismo, Joana de Anjos falava, quando não entendiam as obras dela, por que Joana escreve tão difícil, Divaldo? E ela disse mais ou menos assim, porque para cima nem todo mundo pode ajudar.
para baixo, muita gente está chamando. Ou seja, para ficar aqui no terra a terra, no menos, é muito fácil achar, mas poucos estão dispostos a levar a humanidade enquanto consciência para um padrão mais elevado. Então, ela não podia mudar a escrita dela para agradar a massa. Ela tinha que manter a escrita dela das 16 obras da série psicológica, que começa com Jesus e a Atualidade e termina com Psicologia da Gratidão, no nível que me atrai, e atrai muitas pessoas que gostam daquele nível de linguagem. Mas outros, não leio Joana de Anjos, que eu não entendo nada, ok. Vai ficar lendo fulano, beltrano, ciclano, ok. Não tem nada errado nisso. Mas é preciso também atender aqueles níveis de complexidade que a gente já está alcançando, e que nem sempre vai ficar, fala muito rebuscado, é muita vaidade. Não é sobre isso. O espiritismo é difícil de compreender, por isso tem grupos de estudo. Quem estuda o Livro dos Médiuns sozinho vai ficar viajando um pouco. Quem estuda a Gênese sozinho viaja muito. Então, por isso que é uma doutrina que também é trabalhando o intelecto, a razão, porque são duas asas, do intelecto e da moral. Você não pode hipertrofiar só o intelecto e esquecer a moral, mas também você não pode só caminhar moralmente sem desenvolver-se intelectualmente. São as duas asas para que eu possa bater asas para o píncaro da evolução. Então, essa perspectiva da poesia, ele continua nos slides. Faltam quantos minutos? Não, é muito pouco tempo. Não, pelo amor de Deus, vamos lá. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, vou correr um pouco mais. Vai me dar 10 minutos então, né? Perfeito. E eu termino em 10. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz o termo filosofia espiritualista, ok? Ele vai mostrar por que é uma filosofia, pois apresenta os ramos da filosofia vigente. Teologia, na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Vocês sabem que O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, não sabem? Primeira parte, originou o quê? A Gênese. A segunda parte originou o quê? O Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais, originou o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte vai originar o quê? O céu e o inferno. Então, no Livro dos Espíritos, você tem o Pentateuco. Primeiro é o Livro dos Espíritos, e lá dentro você desdobra, Kardec desdobra, nos outros 4 que comporão a codificação, ou melhor, o Pentateuco de Kardec. A metafísica e o estudo do ser estão na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que foi originário da segunda parte. Constrói um sistema de ética na terceira parte de O Livro dos Espíritos, são as leis morais. E nos apresenta algo impensável pela filosofia tradicional ao esclarecer sobre as esperanças e consolações através dos mortos, que deu origem ao livro Céu e Inferno, ok? Vamos em frente. Tivemos a Revista Espírita, que eu falei no início, portanto o ano que eu falei é esse, falei 1858 ou 1859, primeiro foi em 1858, e daí vocês contam 12 anos seguidos, durante 12 volumes ele continuou publicando. Olha o nome da revista. Cria também um modelo de psicologia, com a revista de estudos psicológicos. Não é revista de estudos filosóficos, revista de estudos científicos, revista de estudos religiosos, revista de estudos psicológicos, Revue Spirit, Jornal de Estudo para Psicologia. Eu não falo francês, mas minha esposa fala muito bem, fluentemente. Ela já morou no Marrocos e ela fala francês. Lá no Marrocos é o francês. Eu não sei falar, mas é mais administrativo. Meu francês canônico do Nordeste. Revue Spirit, Journal Judy e para Psicologia. Ficou bonitinho, né? Então vamos lá. Cria também um modelo de psicologia com a revista de estudos psicológicos, Revista Espírita, através do laboratório anímico mediúnico. É lá que ele vai fazendo investigações e fazendo cartas, trocando com vários países na época, e vai debatendo, é como se fosse a Revista Espírita, gente, um fórum permanente de discussão de Kardec, ok? É porque ele, como publicou um livro em 1857, outro em 1861, se ele ficasse de 57 até 61 sem fazer nada, ele não tinha como fazer interlocuções. E por isso que o Espiritismo é uma ciência que evolui. Ela não é uma ciência estanque. A gente pensa que está lá, no livro livrório, ou melhor, o livro que morre no que está escrito, a letra que mata, não o espírito que vivifica, como os chamados Bíblia, que acha que a Bíblia é a verdade absoluta, fica com um livro debaixo do braço, como diz o teólogo Leonardo Boff, são os Bíblia, que anda com a Bíblia ali, está a verdade para ele, e não sabe nem interpretar às vezes o que está ali. Fica na mão do pastor, do padre ou do teólogo, na interpretação que eles dão, completamente ignorando que é uma linguagem mitológica, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem contextualizada historicamente no Antigo Testamento, depois no Novo, e o Espiritismo é a terceira revelação, que foi quando a gente avançou para saber um pouco mais. Então, esse discernimento é importante vocês terem. Então, o Espiritismo, em 1857, a gente atualiza a linguagem para o século XXI. Não é mudar o Espiritismo, mas Kardec, ele mesmo disse que o Espiritismo é uma ciência que se atualiza. Peixinho vai citar isso aqui, salvo engano, aqui na parte de, quando ele falou de filosofia, de ciência, ele tem um trecho que ele fala assim, o Espiritismo, parte 1, aqui, e sua postura autodefinida é bastante objetiva, como ele próprio assevera, observar, comparar e julgar. Tal é a regra constante
que tenho seguido, Kardec. Trabalho com os espíritos como trabalho com os homens. São para mim, do mais humilde ao mais graduado, instrumentos do meu aprendizado e não reveladores predestinados. E ele continua, o espiritismo, portanto, fica claro o caráter aqui, evolucionário do saber espírita, sua natureza não dogmática, seu perfil de ciência moderna, e assim já contava entre seus adeptos homens de todas as crenças, que não renunciaram às suas convicções de católicos fervorosos, protestantes de todas as vertentes, israelitas, muçulmanos, budistas e brahmanistas, conforme esclarece Kardec. E por ser uma ciência, a doutrina espírita passou por uma série de aperfeiçoamentos aqui, e reestruturou alguns pontos, como se pode constatar através de comparações das primeiras edições de O Livro dos Espíritos, que também foi ampliada a visão de Kardec sobre o espiritismo, pois que ele afirma no decorrer de suas investigações, abre aspas, há duas coisas no espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica, e acrescenta que este saber é em si mesmo uma ciência e uma filosofia. Então, ele não finalizou ali e deixou que aquilo se resumisse apenas ao que ele publicou. E ele diz mais, o espiritismo está a serviço da evolução do pensamento. Se em algum momento a ciência desconsiderar um ponto publicado na doutrina espírita, abandone aquele ponto e siga a ciência. Então, a gente não tem dogmas restritos que são definitivos, que não podem ser modificáveis. Pode, que o próprio Kardec disse isso. Então, Allan Kardec apresenta o espiritismo não como uma religião comum, pois reconhece a dimensão religiosa do pensamento espírita, ao apresentar entre os seus valores a lei de adoração. Só há adoração porque há religião. A palavra religião, como diz Ken Wilber, é polissêmica. Peixinho vai falar isso aqui também, no livro dele. O espiritismo é uma religião, mas sem dogmas, sem cultos, sem ídolos, tendo sim o laço que une as pessoas e as aproxima de Deus. Isso é religiosidade. A gente tem lideranças, mas a gente não tem aquilo que a gente chama de um sacerdote, que a gente tem que ser guiado por ele, um papa, um pastor, um bispo, não. A gente tem pessoas que a gente tem respeito, admiração, Chico Xavier, um Divaldo, um Peixinho, outras pessoas que passam, que são referenciais do pensamento, mas baseado em Kardec, e não seguindo eles, ok? E aí, o espiritismo na arte. Em obras póstumas, Allan Kardec apresenta a teoria do belo e a evolução da arte. Já vai terminar. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro que eu li, que vale a pena vocês lerem, Leon Denis nos apresenta o espiritismo como a grande síntese dos saberes, ciência, filosofia, religião e arte. Ok? Através da arte, a gente toca a alma humana. Zalmiro Zimmermann, que escreveu algumas obras, e dentre elas no livro O Espiritismo no Século XXI, ele nos apresenta o espiritismo como sendo o quinto saber. Olha que lindo. Eu falei, na psicologia seria a sexta força, né? A psicologia espírita. Ele fala como quinto saber. André Peixinho nos fala que assim como o materialismo é uma visão de mundo paradigma, ou seja, visão de mundo que é um paradigma, o espiritismo é também uma visão de mundo, só que centrada no espírito, que nos apresenta a evolução não apenas biológica, mas biopsico, sócio-espiritual. O espiritismo inclui e transcende o materialismo. Kardec falou que o espiritismo vai matar o materialismo. A gente não concorda, o Peixinho fala direto. Não matar. Transcende e inclui. Nós estamos na matéria, aproveitamos do que o materialismo tem a nos apresentar, mas não fiquemos presos a ele. Quando a gente pauta nossas escolhas a partir do materialismo, vem a infelicidade. Por isso que a gente não tem a felicidade, porque todo mundo busca o ter e esquece do essencial, que é ser. E aí perde-se noção da vida. Quando a gente botar o paradigma nosso como sendo do espírito e não o paradigma centrado na matéria, nós vamos ter um mundo que será mais generoso, fraterno, solidário. O nosso grande desafio, então, está em aprender essa grande síntese do externo saber para, no íntimo de nós mesmos, viver a plenitude desses conhecimentos. É isso que o Congresso Espírita vai fazer a culminância. Tudo isso que a gente está falando é como vocês estão na prática vivendo o espiritismo, estão botando a serviço da vida, da sociedade, e aí o ser nasce simples e ignorante e jornadeia em oportunidades múltiplas através das encarnações até obter a perfeição. Somos espíritos e não corpos. Falei no início. Cadê? Somos espíritos e não corpos. Somos filhos de Deus. Os centros espíritas, na condição de educandários, nos apresentam em seus estudos exercícios de autoconhecimento e evolução. Não há como evoluir sem se autoconhecer. A questão 919 do Livro do Espírito fala isso. Qual o caminho mais prático para que possamos alcançar um pouco mais de tranquilidade? Não é bem assim. O Espírito responde. O Espírito da Antiguidade Evolu disse, conhece a ti mesmo. Sem se conhecer, a gente não consegue evoluir. É assumindo nossa condição de humano como imperfeito,
fazendo com que isso se integre no entendimento, criando novas habilidades, a gente consegue construir um novo mundo. E a evolução o que de fato quer nos dizer evolução. O pensamento espírita nos traz o princípio da imortalidade, que amplia a nossa consciência sobre a vida futura e principalmente que somos co-criadores cósmicos. Um ponto primordial é a educação. Ela é intrínseca ao processo da evolução, que é trazer para fora aquilo que temos dentro de nós. Sendo assim, só evolui aquele que se educa. Ficam as perguntas agora para terminar. Aí vem as perguntas. Aqui, como saber se estamos em uma caminhada de evolução? Temos, entre vários parâmetros, a nossa capacidade de integração na família, na sociedade, no centro espírita ou no movimento espírita. Ao adquirir uma maior consciência, outro parâmetro é o da criatividade, onde podemos promover... Já está me mandando embora, isso é um sinal. Vaza! Onde podemos promover cada vez mais relações... não é quando eu aperto isso aqui. É quando eu aperto isso aqui, não vou apertar isso aqui, não. É outro parâmetro da criatividade. Vai embora, Flavinho, vaza. Rapidinho, é o da criatividade. Me ajude, irmão. Vá. Eita, daí eu consigo. É o da criatividade, onde podemos promover cada vez mais relações centradas na evolução espiritual. Chega mais um pouquinho para perto aí, que está demais para mim também. Aí. A amorosidade é um outro elemento de grande importância do nosso existir. Isso nos remete à lembrança da grande lição evangélica. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, lá no livro também de Neo Lúcio. E culminar na plenitude do amor, que é amar a Deus. E finalizo com esse slide, que é como validar a evolução na vida social. Levem para casa essas perguntas. Se sou imortal, qual a implicação do meu viver? Vivo como espírito ou como corpo? As minhas ações são centradas em meus desejos, nos desejos dos outros ou na vontade de Deus? O espiritismo tem por missão reviver o cristianismo e eu vivo de tal forma? O que significa para mim o espiritismo? O meu viver é realmente espírita? O que eu tenho feito tem sido importante para transformar a sociedade? Essas são questões que você pode pedir a Fátima depois para levar, para vocês refletirem. O PowerPoint, você pede uma foto disso, reflitam sobre isso, como filosofia do seu processo de autoconhecimento. E ele finaliza dizendo que Deus, a mensagem final em O Livro dos Espíritos, somos informados de que, a depender da nossa ação no mundo físico ou espiritual, é que estaremos atestando o nosso estágio evolutivo. Quando compreendermos que a finalidade do existir é viver Deus, então tomaremos consciência de que somos co-criadores do universo e embaixadores do reino dos céus. Somos convidados a gravitar em torno da unidade divina através de 3 movimentos: o amor, a justiça e a ciência, e somente. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie, e que possamos trazer Deus e a doutrina espírita como grande consolo para os nossos tormentos de alma. Que ele seja o nosso refrigério e que a paz possa habitar nos nossos corações a partir de agora. Muita paz. Tinha que ser você mesmo para falar, porque tem que ser essa comemoração toda. Toma aqui, amor. Aqui, amor. Não precisa não. Ah, é? Lá todo mundo que ouve. Toma aqui, querido. A nossa caravana, porque as casas se apresentam para as outras casas, né, do CRU, que é o nosso conselho regional. E aí vai ser na quarta-feira, mas vai ser online, mas a gente está brigando para ser presencial. Porque é importante que esteja.